Tem uma poesia do que o Caetano canta que eu acho que é muito adequada. Para quem tem função pública hoje no Brasil, tem que estar atento e forte, não pode ter tempo de temer a morte. Né? Porque não cabe. Covardia e medo são possibilidades que não nos cabem nesse momento. O Marconi Faria, ele não tem relação só com o filho do presidente da República. Ele tem relação com o filho, ele conhece um outro filho, ele tem relação direta com a advogada do presidente da República, com a Karina Couff. E ele é uma espécie de senhor de todos os lobbies. Não existe um lobby que não tenha a participação, a presença do senhor Marconi Farias. Ele é uma presença constante, não só em lobbies no âmbito do Ministério da Saúde, mas em vários atos de tráfico de influência. Ele articula a alteração de cargo de confiança no governo federal, ele interfere na nomeação de pessoas, ele estabelece os mecanismos do que eles chamam de arquitetura ideal para burlar processos licitatórios, ele participa de negócios para obter comissões em licitações em cursos. Ele é um senhor de todos os lobbies. Ele hoje não foi uma coisa fortuita, ele realmente é alguém. A antessala do senhor Marconi Farias foi o depoimento do senhor Ricardo Santana. O senhor Ricardo Santana ele veio aqui pensando que a gente ia perguntar para ele sobre o Choupinho do Vasto. Ele se surpreendeu que nós tínhamos informações muito além do Choupinho do Vasto. Então, a ausência hoje foi uma ação organizada, premeditada, porque ele não teria como dar resposta às perguntas, à inquirição que estava sendo feita. E também para blindar, impedir que fosse apresentado para todo o Brasil as informações que a investigação tem, envolvendo diferentes personagens, inclusive pessoas próximas do presidente da República. A advogada da família do presidente tem elementos muito fortes. No caso da advogada da senhora Karina Couff, ela indica pessoas para participar de processos fraudulentos para obtenção de vantagens indevidas no âmbito da administração pública. Ela própria tem diálogos com o próprio Marconi também nesse sentido, né, para obtenção de vantagens. Então, tem uma atuação bem vasta da doutora Karina. Isso no caso da doutora Karina. No caso dos filhos do presidente da República, tem uma relação. O Renan Bolsonaro está presente em vários encontros com o senhor Marconi. Um dos encontros, inclusive, promovido pela senhora Karina Couff, que é um churrasco do dia 25 de maio, que ocorre na casa dela, quando nós estávamos com 22 mil brasileiros morrendo pela pandemia, não sei quantos, mais de 300 mil contaminados. Tem um churrasco na casa da Karina. Nesse churrasco é apresentado duas peças de duas organizações criminosas. O senhor Ricardo Santana, que tinha relação com o senhor Roberto Ferreira Dias, e o senhor Marconi, que tinha relação naquele momento, uma das relações que ele tem com o esquema da Precisa. A partir daí eles começam a operar juntos num procedimento de fraude em um processo licitatório. Esse é um dos casos. Sequenciado nesse encontro, nesse churrasco, o Renan Bolsonaro está presente. Mais adiante, assim, em vários momentos, o Marconi trabalha como uma espécie de assessor, tutor, para a entrada do seu Renan Bolsonaro, para a entrada do rapaz no mundo dos negócios. Ele presta consultoria de como o Renan Bolsonaro deve abrir a empresa que tem que abrir, como ele deve ter atuação nessa empresa. Tem vários diálogos também do senhor Marconi com um dos dirigentes da Precisa, que é o senhor Danilo Trento, que é o diretor jurídico da Precisa. Vários diálogos, momentos sobre as fraudes, eventuais fraudes em licitações para beneficiar a Precisa em licitações que estavam em curso na administração pública. Em determinados momentos, eles dialogam, se conhecem outros filhos do presidente da República, ao qual eles confirmam que conhecem. Enfim, é um material vasto.
Só o WhatsApp do senhor Marconi são 320 mil páginas. Não descartamos nenhuma hipótese. Agora, até onde nós sabemos no âmbito da investigação, o papel do lobista junto a ele foi a abertura da empresa, foi assessorar e providenciar a abertura da empresa. Tem uma relação muito próxima. Nós temos que aprofundar e é por isso que é necessário ouvir o senhor Marconi e ouvir outros personagens que participam dessas festas, desses churrascos, desses eventos todos. É por isso que eu acredito que talvez nós temos que levar um pouquinho mais adiante os procedimentos investigatórios. Eles resolveram inaugurar uma fase nova, uma estratégia nova a partir dessa semana. A estratégia atestado médico. E não tendo sucesso nos atestados médicos, a estratégia de simplesmente evadir-se, né? Eles tentaram tanto Tolentino, não me parece que foi à toa, né? Aqui em Brasília a gente aprende que não existe coincidência, jabuti não sobe em árvore, ou é enchente ou é mão de gente, né? Então essa a estratégia de Tolentino e a estratégia do Marconi ter sido a mesma de atestado médico junto ao sírio-libanês, não me parece que foi uma estratégia à toa. É uma estratégia que está sendo montada para tentar impedir o comparecimento destes à Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que o problema do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto, né? Nós descobrimos, então essa estratégia dos atestados médicos, já estamos vacinados, restou esse último caminho que o Marconi adotou no dia de hoje, evadir-se. Mas nós vamos fazer o que é tarefa de uma comissão de inquérito cumprir. Vamos fazer a perseguição criminal, até ele vir a depor na CPI. Ele continua, ou o senhor já tiver alguma... Não, ainda não temos informações sobre o paradeiro dele. A ministra Carmen Lúcia, ainda há pouco, não chancelou um segundo habeas corpus requerido por ele, e nós acreditamos que nas próximas horas deve ter a medida para que seja cassado, para que seja apreendido o passaporte dele, para evitar que ele saia do território nacional. Tem informações que tangenciam a CPI. Por exemplo, foi revelada a atuação do senador Flávio em um esquema junto com uma outra vacina nos Estados Unidos, né? Tem relações do senador Flávio com empresas vinculadas à Precisa. E tem também a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Mas por mais que a CPI, assim, aí nós precisaríamos de muito mais tempo, que é o que nós não temos no âmbito da CPI, para ir adiante aprofundando essas negociações, avançar nessas negociações. Uma nova prorrogação da CPI levaria a CPI até 31 de janeiro de 2022, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito só pode ser prorrogada por mais uma vez por um prazo igual ao prazo anterior ou prorrogada até o final da legislatura. Não acredito que nós consigamos assim, prorrogação da CPI até o final da legislatura. Eu acho que é uma hipótese remota a essa altura de concretizar. Então vão ter muitos elementos e indícios que nós vamos ter que entregar para que o Ministério Público aprofunde as investigações. Eu dividiria a CPI em 3 fases. A primeira é os crimes contra a ordem sanitária, os crimes contra a saúde pública. Neste, para você caracterizar os crimes cometidos pelo Presidente da República, nem precisava de CPI. Basta recuperar as matérias jornalísticas, todas que ocorreram no ano de 2020, que você teria um material probatório para tanto. Mas a investigação só veio a confirmar o que a imprensa, como única instituição independente, estava apontando desde o ano passado. Teve a segunda fase da CPI, que foi a partir do depoimento dos irmãos Miranda, que começou a CPI a partir daí identificar que além do negacionismo, além da omissão para aquisição de vacinas, além da promoção do tratamento precoce sem eficácia comprovada, além de tudo isso, muito além de tudo isso,
o Ministério da Saúde tinha sido transformado em um balcão de negócios. Nós estamos, eu acho, nessa reta final começou a acender um farol de uma terceira fase da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a atuação dos lobistas junto ao Ministério da Saúde para fraudar licitações, obterem vantagens e terem lucros, enquanto os brasileiros estavam morrendo com a pandemia. Nunca é demais lembrar, o churrasco na casa da Karina Cufa, no dia 25 de maio, nós já tínhamos 22 mil mortos. E aí tinha uma turma fazendo churrasco para combinar negócios em cima de aquisição de testes de Covid. É esse o primeiro negócio que é estabelecido entre Ricardo Santana e Marconi Farias. A CPI trabalhou com muita dificuldade, com muita obstacularização. Lembremos que no começo da CPI, quem chegou a ameaçar a CPI foi até o próprio ministro da Justiça. Demorou para termos apoio da Receita Federal à CPI, demorou para termos apoio, ter deferido apoio da Polícia Federal. Boa parte da investigação, a Comissão Parlamentar de Inquérito tocou muito no braço, né, a partir dos elementos que tínhamos. E a CPI, é importante primeiro nós entendermos a gênese da CPI. A CPI existiu porque outros órgãos que tinham a responsabilidade de atuar não atuaram. A CGU chegou a dar coletiva um dia desse, chancelando o contrato da Precisa. Eles agora viram, mas eles chegaram a chancelar o contrato da Precisa. O Ministério Público Federal chegou a fazer operações em que identificaram o senhor Roberto Ferreira Dias, conhecido como Bob. Mas não teve nenhuma providência de afastamento dele do Ministério da Saúde. Ele só foi afastado a partir da inauguração da CPI, quando foi revelado os esquemas. Se o Procurador-Geral da República tivesse atuado ano passado, nós não teríamos instalado CPI. Então a CPI foi uma resposta, em nome dos brasileiros, a uma omissão atroz de todas as instituições. Hoje é fácil até para alguns levantarem a voz e denunciarem malfeitos no governo. Mas quando essa CPI iniciou, o presidente da República ainda tinha 32% de aceitação. A CPI atravessou os membros da CPI, não todos, mas alguns membros da CPI atravessaram um verdadeiro corredor polonês. Né? Enfrentaram, resistiram, foram atacados pelo presidente da República. O senhor sofre muitos ataques desse grupo? Desde 1º de janeiro de 2019. Eu recebo ameaças, inclusive ameaças contra a minha vida, desde pelo menos abril, maio, junho de 2019. E como é que o senhor recebe essas ameaças e que providências o senhor tem tomado? Não foi a primeira vez que na minha trajetória política as recebi. Né? Quando ainda um tanto jovem, era deputado estadual na Amapá, nós denunciamos um esquema de corrupção e envolvimento de políticos do Amapá com tráfico de drogas. Passei a ser ameaçado por conta disso, tive que andar com proteção, foi a única vez na minha trajetória que eu tive que andar com proteção, eu e meus filhos. Então, tem um adágio no Amapá que diz o seguinte: quem nasce em terra de igarapé tem que aprender a subir cachoeira. Quando eu admiti estar na Comissão Parlamentar de Inquérito, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, não fiz por dividendo eleitoral, por vantagem específica. Aliás, se eu quisesse alguma vantagem eleitoral, o ideal era não estar participando de uma bola dividida quanto essa. Porque essa CPI, eu acho que passou a ter um valor para a história. Ela não... É importante a CPI, não é para o momento atual, é para a história. Estamos vivendo uma quadra dramática, 600 mil brasileiros quase perderam a vida. Estabeleceram um balcão de negócios no Ministério da Saúde enquanto os brasileiros estavam morrendo. Isso vai estar nos livros de história. No futuro, os historiadores vão escrever sobre isso. E os filhos da gente, os filhos dos nossos filhos, vão ler ou vão estudar na sala de aula
vão se reportar a nós e perguntar o que vocês fizeram nesse período. Eu quero ter a resposta e dizer o que eu fiz. A tarefa que estamos cumprindo para isso, eu acho que é uma tarefa fundamentalmente para a história. Fizemos registro na Polícia do Senado, fizemos registro na Polícia Federal sobre diferentes ameaças que recebemos pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Agora, novamente, fizemos. Não. Assim, eu sempre, tanto eu quanto meus familiares, achamos, apesar disso, resolvemos não aceitar nenhuma medida todo dia a gente toma os cuidados básicos necessários que cada um tem que tomar para se resguardar, né? Eu fico mais limitado a participar de eventos, a circulação, mas não achei condizente andar acompanhado de escolta, de segurança. Olha, no mínimo o crime de charlatanismo resta mais do que comprovado da parte do presidente, né? Sem embargo de outros crimes. O que nós vimos no âmbito da investigação, um laboratório, Vitamedic, né, que fez patrocínio de tratamento precoce em jornais, em meios de comunicação, era o mesmo que fazia o uso da ivermectina, né? Era o mesmo que produzia e fabricava a ivermectina. Então, não só o presidente, mas teve o presidente, teve empresas privadas, tiveram vários agentes que obtiveram vantagens e advocacia administrativa, né? O presidente chega a pedir de um laboratório indiano preferência para importação de hidroxicloroquina para laboratórios brasileiros, né? Então tem várias passagens que relatam, que demonstram isso subejamente. Então, o tratamento precoce não era só o negacionismo, o tratamento precoce era um pouco mais que isso. Para muitos foi um meio de ganhar dinheiro. Foi um meio de ganhar dinheiro, mesmo que isso custasse a vida das pessoas. Em determinado momento, eu acho que se tentou até oficializar isso quando foi cogitada a ida da doutora Nise Yamaguchi para o Ministério da Saúde. Salvo engano, um pouco depois da demissão do ministro Mandetta e até depois da demissão do ministro Tachi. Isso chegou a ser cogitado. Depois, com a ascensão de Pazuello, passou a ser irrelevante, porque na prática, com Pazuello, o gabinete paralelo assume o controle do Ministério da Saúde. O Wizard passa a atuar junto com o Pazuello, já foi provado isso pela CPI. A Mayra Pinheiro, a interlocutora deles, começa a atuar junto. Então, o ministro Pazuello na prática, uma espécie de marionete que assume o Ministério da Saúde, em que tem uma cadeia que passa a comandar tanto o enfrentamento à pandemia do ponto de vista desse negacionismo, desse gabinete paralelo, das ideias exóticas desse gabinete paralelo, e uma outra parte que passa a transformar em negócios, né? Sob condução muito do senhor Elcio Franco, em uma das alas, e em uma outra ala, sob a condição do Roberto Ferreira Dias. Os elementos que temos indicam isso, né? Que em alguns momentos trabalhavam, no caso da Precisa, eles trabalham muito próximos, né? Eles eram concorrentes, mas no caso da Precisa, por exemplo, eles se aproximam, eles atuam junto. No caso da Precisa, Barato Biotech, Covaxin, da vacina Covaxin. Primeiro, há um impedimento legal de avançar. Os recursos do Consórcio Nordeste não tem um centavo de recurso federal lá. Já chegou a ser motivo de piada a reiteração de Consórcio Nordeste e Indústria da Maconha por parte do colega Girão. Porque ele sabe, eu não acredito na ignorância do colega, ele sabe que os recursos do Consórcio Nordeste não são recursos federais, são recursos consorciados dos Estados-membros, mesmo porque não existe um ente federado do Consórcio Nordeste que poderia vir a receber esses recursos. Então, primeiramente, é um impedimento legal, feito pela Constituição e feito pelo regimento interno. É para isso, quer aprofundar a investigação sobre isso,
o façam no âmbito do Ministério Público Estadual, ou façam no âmbito das Assembleias Legislativas, como a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte instalou uma comissão parlamentar de inquérito sobre esse fim. Eu sou opositor ao governador do meu estado. Eu seria um dos maiores interessados em poder aprofundar investigações sobre isso. No meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal, né? Mas houve um impedimento, claro, diante do entendimento do princípio federativo da separação dos poderes. Como isso me parece tão claro e cristalino, a essa altura, esse álibi, esse argumento, não serve à obtenção da verdade. Serve para burlar a verdade e confundir a investigação. Se nós tivéssemos dado vazão a este argumento, nós não teríamos chegado à Precisa, não teríamos chegado no Marconi. Talvez seja isso que eles mais temiam. Até onde nós chegamos na condução das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que Girão, Reise e Marcos Rogério buscam e fazem na Comissão Parlamentar de Inquérito é coerente com a primeira declaração de Jair Bolsonaro falando com Jorge Cajuru. Vamos fazer do limão uma limonada. Qual é a limonada que eles queriam? E qual era o limão que eles queriam impedir? Que nós chegássemos a Jair Renan, que nós chegássemos a Karina Cufa, que nós chegássemos na Precisa, que nós chegássemos ao Ricardo Barros. É uma pena comunicar a eles que nós conseguimos chegar nesses personagens. As duas principais contribuições dessa CPI vieram pela lavra de Eduardo Girão e Ciro Nogueira. Eduardo Girão que fez o requerimento que trouxe aqui à CPI o inquérito que tinha o depoimento de Luiz Ricardo Miranda. Quando pediu todos os inquéritos dos Ministérios Públicos Federais que estavam correndo nos estados. E Ciro Nogueira, que pediu o inquérito do Ministério Público Federal do Pará, que envolvia as operações que ocorreram lá. Eu acho que ele mirou no Helder, acabou acertando no Marconi. O que aconteceu em Manaus, para mim, na análise que tem, encaixa-se nas características de crime de lesa humanidade. O relatório vai apontar, e não tem como o relatório não apontar a ocorrência de muitos crimes. O relatório deverá ter 3 grandes capítulos: dos crimes de responsabilidade, que não são poucos, dos crimes comuns, que são vários, e eu diria que um capítulo específico dos crimes de lesa humanidade, para responsabilização junto ao Tribunal Penal Internacional. A CPI volta agora só dia 14. E eu espero que volte dia 14 com o Marconi.